Aleluia. Graças a Deus, né? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos livres, né? De toda condenação do pecado, porque Cristo Jesus nos garantiu a vitória sobre o pecado. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler um texto juntamente com os irmãos na carta de Paulo a Filipos, no capítulo de número 1. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o versículo 27 ao versículo de número 30. Glória a Deus. Justificando já a ausência do nosso pastor Reginaldo, que se fez necessário viajar juntamente com a família ali para Boston, né? Na despedida do seu pai, que está já destinado ao Brasil, né? A cooperar com o pastor Suimar ali no Brasil. Glória a Deus. E ele pediu que a gente estivéssemos aqui, cooperando juntamente com os irmãos que aqui estão. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 27, até o versículo de número 30. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto é, de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Glória a Deus, né? Os irmãos, podei-vos assentar. Glória a Deus. Nós vamos discorrer parte desse texto de uma forma expositiva para que nós podamos compreender um pouco mais os ensinos, né, das Sagradas Escrituras. Nesta ocasião, Paulo escrevendo aos Filipenses, né, no capítulo de número 1, e nós vendo que Paulo, ele fundou a igreja de Filipos, né, quando ele teve uma visão em Atos dos Apóstolos e passou que um anjo, né, apareceu e ele teve uma visão para que ele passasse a Macedônia. Então ele foi a Filipos e fundou a igreja ali em Filipos. Paulo era muito querido, né? Passou algum tempo com a igreja, reuniu muitos dos irmãos ali em Filipos, e ele, tendo formado a igreja, deixou alguns irmãos ali e ele seguiu viagem. Mas nessa ocasião que Paulo escreve esta carta aos Filipenses, os irmãos bem sabem que Paulo está preso por causa do evangelho. Paulo está carcerado, né? Mas ele tem as suas preocupações com a igreja quanto à situação em que ele estava passando, quanto à situação, a situação que ele estava na prisão, porque era uma época de muita perseguição. Haja vista que Paulo está preso justamente por pregar o evangelho.
era uma época em que a igreja estava crescendo, e também por conta desse crescimento de ser um evangelho, aonde para muitos era uma coisa nova, então existia muita oposição e ocasiões devido aos problemas para uma desistência ou para um pensamento de não estar certo quanto à nova fé em Cristo Jesus, quanto seguir o evangelho ou as boas novas de salvação. Então, Paulo, sabendo dessas situação em que se encontrava o povo, porque o líder maior, ou seja, o pregador do evangelho, o fundador da igreja, aquele a qual tinha como referência agora, está preso. Paulo está preso. Então, o que diria aos irmãos estando em segmento, devido aos grandes problemas e às oposições quanto aos cristãos, que vivia nas margens da cidade, talvez fugindo das perseguições, mas seguindo avante com o evangelho. Então, ele tem as notícias de que Paulo agora ele está preso, né? Justamente por causa do evangelho. Então, muitas das pessoas seguindo o evangelho talvez não quisera também seguir o mesmo destino de Paulo, chegar a estar preso. Mas nós vendo que esse medo chegou até os ouvidos de Paulo, quando esses mesmos irmãos vão levar uma ajuda para Paulo na prisão. Paulo é muito agradecido aos irmãos por mandar essa ajuda. Então nós vendo que a igreja, Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos para que os irmãos não desanimem, para que os irmãos não tenham medo, para que os irmãos continuem se portando como cidadão do céu. A carta de Paulo aos Filipenses não é uma carta de exortação, como Paulo escreve à igreja de Corinto, à igreja da Galácia. Pelo contrário, a carta de Paulo é uma carta motivadora, incentivadora, para que os irmãos continuassem. Embora é mostrado na mesma carta que uma igreja ela tinha alguns problemas, né? Algumas mulheres estavam falando algumas coisas que não se devia naquela igreja evódica e síntique. Então nós vendo que Paulo escreve essa carta não com esse propósito, com esse objetivo, apesar de mencionar, mas ele tinha em mente trazer ânimo aos irmãos, porque a cidade de Filipos era uma cidade da colônia romana, colonizado por Roma. Então, o povo daquela cidade se orgulhava muito em ser cidadão romano. Haja vista que o Império Romano era um dos maiores impérios, um maior império que estava imperando na época. Então, os irmãos de Filipe, os cidadãos da cidade de Filipe, se orgulhavam muito de ser cidadão romano, se orgulhava da sua cidadania, né? Porque eram cidadãos romanos. E isso estava impregnado na cultura de Filipe. Então, Paulo, sabendo, ele procura ir à fonte e ele escreve aos irmãos da igreja de Filipe que não desanimes, mas se porta digno de conforme o evangelho. Nós vendo que o primeiro texto em que nós vemos no versículo 27 do capítulo 1, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. O que Paulo está mencionando aos irmãos ali em Filipos, para que eles não tenham como primazia o orgulho da sua cidadania romana, que isso não seja em primeiro lugar na sua mente, sabendo da forte cultura que estava em Filipos. Mas Paulo está exortando aos irmãos, tendo em mente que vós não sois apenas cidadão da terra, mas que eles eram cidadãos do céu. Então Paulo está escrevendo aos irmãos, dizendo, portai-vos conforme o evangelho de Cristo.
Nós vendo que se portar como o Evangelho de Cristo não é apenas crer no Evangelho que salva, mas no Evangelho que também transforma a vida. Ou seja, eu ouço o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e agora aceitei esse Evangelho para minha salvação. Agora que sou salvo, pronto, já aceitei o Evangelho. Mas o que Paulo está chamando a atenção dos irmãos é para se portar conforme o Evangelho de Cristo. Ou seja, o Evangelho não apenas salva, mas o Evangelho também transforma diariamente. Viver conforme o Evangelho é se portar digno de ser chamado cidadão do céu, ser chamado de cristão ou ser reconhecido pelas suas atitudes, pelo seu modo de se portar, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de negociar. Então, quem olhava para os cristãos em Filipe deveria saber que não apenas eles eram reconhecidos como cidadãos romanos, mas ali tinham a cidadania espiritual, celestial e principal. São cristãos. Antes de reconhecer os irmãos de Filipos como cidadão romano, deveria estar visível na vida deles que eles eram seguidores de Cristo, que eram cidadãos do céu, porque eles agiam diferente, porque eles falavam diferente, se portavam diferente. É o que Paulo está dizendo. Não se esqueça, porque no mundo em que nós vivemos, o grande problema hoje que está surgindo não é simplesmente aqueles que estão afastando da casa do Senhor, não é simplesmente aqueles que estão deixando de seguir a Cristo. O problema muitas das vezes está se estendendo ou crescendo ou de forma crescente dentro das igrejas, porque a igreja está esquecendo da sua verdadeira identidade. Aleluia! Nós somos cidadãos do céu. A igreja não pode perder esse foco, não pode perder qual é a sua verdadeira identidade. A igreja que é a que influencia, mas não é influenciada. A igreja que Deus outorgou a autoridade na terra. A igreja em que Deus deu poder para expulsar os demônios, para expulsar a enfermidade. A igreja precisa saber que maior que o inimigo é Deus que age pela igreja, é Deus quem trabalha no mundo através dos seus filhos, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós, igreja, não devemos esquecer quem somos. Nós somos filhos de Deus, somos o porta-voz de Deus na terra, somos a voz profética. Não pode perder. O mundo quer nos confundir, quer nos dar nomes e apelido, quer nos empurrar para a escória, para as margens, dizendo que somos ultrapassados, que somos conservador demais. Aleluia! Mas nós somos, aleluia, o representante, os embaixadores dos céus na terra. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos autoridade, aleluia, não dada pelo homem, mas dada por Deus. Foi Deus que nos formou, aleluia. Por isso nós estamos em pé. É por isso que as leis que muitas vezes faz para parar ou diminuir a igreja, mas a igreja perseguida, aleluia, ela não diminuiu, ela mais cresceu no seu momento de perseguição, porque a igreja, quem cuida dela não é o homem, não é o governo, é o próprio Deus quem batalha as batalhas da igreja, é o próprio Senhor quem dá crescimento à igreja. Então, se Deus está conosco, nada mais poderá parar, aleluia, a marcha da igreja, porque maior do que tudo é o Deus que está no céu e reina sobre tudo, sobre todo e sobre todas as autoridades que existem na terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é quem reina sobre todas as autoridades. Então a igreja do Senhor Jesus, ela sempre seguirá marchando, aleluia. Por isso não devemos nos esquecer que maior sempre será o nosso Deus, aleluia, que foi dado, aleluia, que melhor dizendo, só Ele tem os atributos que nem mesmo o inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo tem. O nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente, aleluia. Muitas das vezes, nós como igreja queremos
dá mais poder ao diabo do que próprio a igreja. Aleluia. Porque o diabo, nós temos que ter em mente, ele foi expulso do céu e ele não tem a onipresença. Muitas das vezes achamos que o inimigo está em todo lugar, que o inimigo está a nossa espreita, sondando os nossos pensamentos, mas ele não tem a onisciência, ele não tem a onipresença. O que ele pode fazer é enviar os seus demônios para poder nos atormentar. Mas ele não pode estar em todo lugar, porque o atributo da onipresença é do nosso Deus, que enviou o teu Espírito, que esse sim está conosco todos os dias. Esse está conosco, está em nós, aleluia. Esse nos guarda, nos livra, por isso somos maior, porque, aleluia, o Deus que está no céu e em todo lugar, também está conosco, nos guardando, nos vigiando, aleluia. Ele está conosco, nos ajudando na caminhada dessa vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então nós vendo que Paulo exorta a igreja do Senhor Jesus, ele traz aqui um conselho à memória dos irmãos, para que não tenham medo, porque a igreja do Senhor Jesus continue crescendo e esteja sempre presente. Paulo no versículo 27, ele diz: quer esteja convosco, quer esteja ausente, mas que ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Paulo está mostrando à igreja, não que esse problema viesse a existir entre os irmãos ou a igreja de Filipos, mas ele chama a atenção, aconselha os irmãos a viver no mesmo Espírito. O que Paulo está visando aqui nessa carta é que a igreja continue crescendo, que a igreja continue avançando. Então ele chama a atenção dos irmãos e diz: quer eu esteja ausente, quer eu esteja presente, mas que ouço a falar de vós, que todos estejam no mesmo espírito, no mesmo propósito. Isso é importante para o crescimento, porque a palavra de Deus nos diz que nenhum reino dividido subsiste. Aleluia. Quando aqueles homens chamam Deus ou atribui dizendo que ele é do diabo, que ele é Bezebu, ele diz: como posso eu ser do diabo? Aleluia. Mas trabalhando contra o próprio diabo. Aí o próprio Deus aconselha Jesus dizendo: nenhum reino dividido subsiste. Ou seja, isso nós vendo que se não trabalham pelo mesmo propósito, isso não irá muito longe. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Filipos, ela é aconselhada a observar se todos estão vivendo no mesmo propósito, no mesmo espírito, para o bom crescimento e andamento. Não pode estar na mesma casa, na mesma igreja, trabalhando com propósitos diferentes, com objetivos diferentes. É essencial que todos tenham em mente o mesmo propósito, o crescimento, a propagação do evangelho, aleluia, o bom testemunho, a defesa da fé cristã. Precisamos estar juntos, porque a igreja que trabalha com um propósito diferente, aleluia, ela não vai muito longe. Um puxa para um lado, outro puxa para outro lado. Uns querendo ser maior do que o outro, outros querendo, aleluia, trazer a glória para si. Mas Paulo está aconselhando a igreja: trabalhem com o mesmo propósito, mesmo que eu esteja ausente. Sabe por quê? Há muitas pessoas que, quando aceitam a Cristo na frente do dirigente, na frente do líder, ou quando está perto do cristão, se mostra crente e muito crente, aleluia. Mas quando o pastor ou não tem nenhum cristão olhando, ele se porta de forma diferente. Muitas pessoas aceitam a Cristo, mas parece que está aceitando na verdade a sua liderança. Não tem medo de Deus, mas tem medo da sua liderança. Paulo está dizendo: quer eu esteja ausente ou esteja presente, o que eu quero falar acerca de vós, o que eu ouço falar acerca de vós, é que estejam no mesmo espírito, no mesmo propósito. Há pessoas por aí, não digo, aleluia,
apenas em caráter local, mas em muitas igrejas que se portam de forma diferente apenas quando está, aleluia, perto de crentes ou na frente do pastor, mas a verdadeira, aleluia, realidade, a verdadeira identidade da igreja do Senhor Jesus, ela se mostra quando não tem ninguém olhando, quando não tem pastor por perto, quando não tem outro crente por perto. Então o verdadeiro cristão convertido, quando ele trabalha pelos mesmos espíritos, quando ele trabalha com o mesmo propósito, ele aceita Jesus, mas não é uma crença de mentira, é uma crença verdadeira, autêntica, porque quando não tem ninguém olhando, ele sabe que ele precisa se portar conforme o Evangelho, ele precisa dizer: eu aceitei a Cristo, aleluia, e a minha vida será modificada, os meus pensamentos, as minhas carnes não sobressairão diante das minhas vontades, porque agora quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus, agora eu sou representante de Deus na terra, agora eu me porto diferente. Pode aparecer as mais altas ofertas do diabo, mas o crente continua firme, porque a tua base é a palavra de Deus para nossas vidas. É o que Paulo está dizendo: quer seja ausente na minha ausência, quer eu estejais perto, mas que todos trabalham com o mesmo espírito. E ele diz: juntamente no mesmo ânimo. No mesmo ânimo. E quando Paulo diz no mesmo ânimo, ele automaticamente incentiva os irmãos a viver no mesmo ânimo e também chama a atenção dos irmãos para observar os mais fracos, para que eles também caminham no mesmo ânimo. Porque na caminhada tem dia que até nós mesmos está com o nosso ânimo lá embaixo. Tem dia que nós estamos desanimados. Tem dia que nós estamos tanto abatidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelo que falam, diante dessas oposições. Tem dia que até a nossa fé se encontra fraca. E às vezes precisamos de um mais forte, que nos anima, mas que não desanima também a nós. Por isso é importante, quando nós estamos desanimados, buscar uma pessoa de Deus, buscar alguém que possa dar uma palavra de ânimo, de força. Um desanimado não pode animar o outro. A palavra de Deus diz que poderá um cego guiar outro cego? Não, ambos cairão na mesma cova. Então uma pessoa desanimada muitas das vezes aparece diante de nós e nós percebemos os desânimos dela. Nós percebemos e ao invés de ajudar, muitas das vezes queremos tomar a dor e ajudar. É isso mesmo, vamos parar junto, quando na verdade Paulo está incentivando: caminhem junto no mesmo ânimo, pela fé do Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, precisamos observar aquele irmão que está mais fraco, não ajudar ele a desanimar mais, mas animá-lo na fé. Dizer: irmão, os problemas são para nós mesmos. O problema, ele é para os cristãos mesmo, mas em todos nós venceremos. Aleluia. Deixa isso para lá. Vamos orar junto, porque Deus vai modificar essa situação. Isso é viver no mesmo ânimo, no mesmo propósito, é ajudar aqueles que estão fracos e dizer: anima-te, aleluia, porque o Senhor ainda conta contigo. O Senhor precisa de nós, o Senhor precisa de cada um dos irmãos. Há lugares que eu não posso ir, mas cada um dos irmãos pode estar lá. Há lugares que eu não posso estar, mas os irmãos já estão lá. E é com os senhores, é com os irmãos, com as irmãs que o Senhor conta, é com a igreja, é com cada membro do corpo que Deus está contando para que o Evangelho do Senhor continue a crescendo no mesmo propósito. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então a verdadeira fé, ela produz transformação. Nós vendo que a constância espiritual, ela é importante para a maturidade do cristão. Aleluia. Nós precisamos ter a constância, irmãos. Nós precisamos ter
em mente que precisamos ter constante para recebermos ou continuar recebemos a vitória. Não podemos nos desanimar. Precisamos ter a constância. Às vezes nós temos aquela alavancada, aquele pico da fé. E às vezes nós diminuímos a nossa carreira, mas queremos receber de Deus tudo aquilo que estamos buscando. E na verdade você diz: Deus, eu estou preparado para receber todas as bênçãos. E o Senhor diz: um dia não é referência, um dia não terá como base para o preparo. Eu me lembro que quando nós estávamos trabalhando, quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos e trabalhando para uma determinada empresa, e aí, nessa circunstância, o patrão falava assim: é você quem faz o seu salário. Conforme você trabalhar, o seu salário vai aumentando. E isso dava um ânimo para a gente, porque a gente queria trabalhar mais para aumentar o salário, né? Aumentar o salário. Aí nós tem dia que a gente trabalha: nossa, hoje meu trabalho rendeu. Aí chegava o patrão: nós estamos precisando receber mais, porque olha o tanto que a gente fez hoje. Ele falava: mas não é só um dia que você tem que produzir isso, é todos os dias. Se você estiver produzindo todos os dias, automaticamente o seu salário poderá subir, né? Observe que a constância, porque hoje você produz muito, aí eu aumento seu salário, amanhã produz menos, como é que eu vou diminuir o salário? Ninguém quer diminuir o salário, ele quer continuar com o mesmo salário alto. Então a constância é que chama a atenção. Aleluia! Nós podemos observar que um novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele vem com tudo. Quando está aquela sede, vem com aquele fogo, vem queimando tudo. E a gente não podemos julgar, mas precisamos dar apoio para que ele continue, para que ele não se esbarre em uma dificuldade e diminua a fé. Igualmente nós precisamos cuidar para que a nossa caminhada continue constante. Quando observamos, aleluia, que já não praticamos o que nós praticávamos hoje. Antes, nós estamos, aleluia, ouvindo muitas pessoas a dizer nos nossos dias: ah, como eu orava mais antes. Ah, como eu lia muito mais a Bíblia. A minha caminhada para trás, eu fazia muitas visitas. Eu já preguei demais. Eu já ganhei muitas almas para o Senhor. Ah, quanto que eu fiz, irmãos. Isso é louvável a Deus. Isso não diminuirá o seu galardão. Mas a palavra de Deus nos exorta que precisamos manter a constância. Aleluia. Enquanto há vigor e força, aleluia, precisamos buscar aquilo que está parado, aquilo que foi perdido, aleluia, porque talento e dom não diminui, ele permanece, aleluia, ele não tem picos, aleluia, ele é constante. Então aquilo que o Senhor nos deu, aleluia, ele ainda está em vigor. Aquilo que Deus nos deu no início da nossa chamada, da nossa caminhada, aleluia, nós precisamos talvez mudar a estratégia, mas manter no mesmo espírito, no mesmo propósito, aleluia, para que Deus continue, aleluia, contando conosco a dizer, aleluia, esse não falha, aleluia, eu posso contar com ele, aleluia, eu posso enviar, posso colocar diante, aleluia, dele, porque eu sei que não vai falhar. Deus continua contando conosco, Deus conta comigo, Deus conta com você, igreja do Senhor Jesus, para essa grande obra. Continue constante, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus, aleluia, na manifestação dessa palavra para nós que estamos aqui nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No versículo de número 28, ele diz: e em nada vos espanteis do que resistem, para que o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto é de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vendo que Paulo exorta os irmãos, para que em nada vos espantei, para que não houvesse desestabilidade emocional diante da pressão. Por quê? Era fácil e comumente nós entendemos, se colocarmos no lugar dos irmãos da igreja de Filipos,
Será que a igreja perdeu? Será que nós estamos perdendo porque o nosso líder está preso? Será que isso é um sinal de que nós já perdemos essa batalha? E então o desânimo começa a entrar na mente. Então o ânimo já não começa a ser mais o mesmo. Então Paulo está preso, aleluia. Mas ele poderia estar triste, mas ele está animado. Ele que poderia estar desanimado, recebendo o consolo de quem está de fora, mas ele está convicto da sua chamada. Então ele escreve uma carta aos irmãos em Filipe: olha, não desanimei, aleluia. No versículo 28, em nada vos espanteis aos que resistem, aleluia, para que a opressão não venha desanimar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Talvez a igreja, vendo os grandes problemas, dizendo: será que o final de todos nós é esse? Irmãos, não vos espanteis, não estáis abatido emocionalmente diante dos problemas ou da dificuldade que vos afronta. A opressão, ela sempre veio, a opressão, ela sempre existiu, mas a soberania de Deus deve estar acima de qualquer pânico. A soberania de Deus deve estar acima de qualquer medo ou desvantagem aparentemente da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela pode estar escanteada, mas não está morta. A igreja do Senhor Jesus, ela pode estar, aleluia, sofrendo pressão, mas ela não perdeu a batalha. O medo não pode estar adiante de nós. O medo pode passar diante da nossa mente, aleluia. Mas maior que o medo e a pressão emocional, maior que o medo e a pressão, aleluia, que quer fazer a igreja parar. Em todas o Senhor é maior, em todas o Senhor nos dá coragem, em todo o Senhor nos dá ânimo, aleluia. E a igreja do Senhor Jesus será e é imparável, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque continua marchando, aleluia, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus a igreja continua de pé, e todos acharam que a igreja iria parar, mas a igreja do Senhor Jesus se mostra forte, e eles que irão se render por esse evangelho, o evangelho da salvação, que transforma, que salva e que mantém a igreja do Senhor Jesus de pé, aleluia. Quantos entendem essa palavra? Glorifica o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu me sinto mais forte, porque o Senhor está comigo, aleluia. Os problemas vêm nos abater, mas eu peço a Deus, Ele diz: em tudo será vencedor, porque eu venci o mundo, você também vencerá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, aleluia. As enfermidades, irmãos, ela vem e nos abate mesmo, aleluia. As enfermidades, ela vem e nos põe para baixo, aleluia. Mas eu vejo Paulo escrevendo, irmão, no versículo 21, 22, 23, ele diz assim, do capítulo 1: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne, aleluia, e me der o fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas ambos os lados eu estou aperto, aleluia, aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo-me, no versículo 24, mais necessário por amor de vós ficar na carne. O que Paulo está dizendo, irmão, não desanimes, aleluia, porque não temo a morte, porque eu sei, se eu aqui eu morrer, se a minha pena de condenação for a morte, aleluia, eu sei que estarei com Cristo. Para mim é muito mais melhor, aleluia, se eu partir e encontrar com o Senhor. Mas ele diz: mas julgo necessário ainda estar convosco, cuidando de vós, escrevendo de vós, por amor de Deus. Ele diz: ainda que eu esteja preso nesta carne, eu sei que posso contribuir para Deus por meio de
carta, por meio do testemunho, por meio do martírio, por meio do evangelho, porque eu sei quem me chamou, aleluia. Ele estava convicto da sua fé, aleluia. Nem a prisão, nem a morte diminuiria a sua fé, ou deixasse de crer, ou ele pensasse, aleluia, porque ele talvez ele podia pensar que teria agindo errado, mas ele estava convicto: ainda que eu morra pela mão dos homens, aleluia, mas eu encontrarei com Cristo Jesus, estarei no céu, para mim é lucro, aleluia, porque eu estarei com Deus eternamente. Quem sabe para que vive, quem sabe o seu propósito, não teme a morte, porque ele sabe que ele está mais perto do seu objetivo. Louvado é o nome do Senhor. Não teme até mesmo em perder a sua vida, porque se ele perder a sua vida, mais perto ele está do propósito a qual Deus prometeu, que é a morada celestial no céu. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. A evidência de endurecimento do coração, meus irmãos, nós vendo que às vezes o medo faz nós endurecer o coração, faz nós ter medo, aleluia, e resistir. E quando endurecemos o coração, o evangelho encontra-se em dificuldade em penetrar. A palavra de Deus, ela é penetrável, mas o homem pode rejeitar a palavra de Deus. Paulo, ao escritor aos Hebreus, escrevendo que a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que pode ir até as juntas e medulas. Ela vai aonde ninguém pode alcançar, aleluia. A palavra de Deus, ela pode alcançar o inalcançável, aquilo que jamais alguém pode alcançar, mas a palavra de Deus alcança. Mas o homem pode rejeitar, pode endurecer o seu coração e rejeitar essa palavra. Então o que Paulo está dizendo, em meio às dificuldades, problemas, não deixa, aleluia, não abandona a sua fé, mas deixa evidente para aqueles que vos perseguem, que vós estão mais firmes do que nunca, que vós está mais em pé do que nunca, que não desistirá da sua fé, que não desistirá, aleluia. Isso nos traz convicção, irmão, que os antigos, aleluia, os homens de Deus, aleluia, os discípulos de Jesus, todos eles morreram, aleluia, defendendo a sua fé em Cristo Jesus. Você já pensou se houve uma negação? Hoje, aleluia, a fé ou a morte deles serve, aleluia, também como um dos argumentos de que isso é verdade, porque não pode, aleluia, muitas pessoas morrer sustentando uma mentira, aleluia, mas eles sustentaram a verdade, a convicção que Cristo, aleluia, andou nessa terra, que Cristo esteve com eles, que Cristo, aleluia, chamou para essa obra. É por isso que a igreja, aleluia, nos momentos mais difíceis, no martírio, na perseguição para a morte, ela mais cresceu, aleluia, e se encontra viva e crescente até o dia de hoje, aleluia. Homem nenhum, aleluia, pode ter capacidade de fazer tal façanha, de fazer esse fato, aleluia. Então nós podemos crer que é somente o Senhor nosso Deus, aleluia, é quem sustenta e cuida, aleluia, através dos anos, através da sociedade, através das leis, aleluia. Deus sempre tem uma autoridade que está defendendo a igreja, aleluia. Ninguém poderá parar a igreja do Senhor Jesus, ela sempre continuará avante, crescente e pregando o evangelho de salvação, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em nada vos existe, no versículo 28, em que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós é de salvação, isto é de Deus. O que o mundo vê, aleluia, o que a oposição via, o que os inimigos via,
Paulo está preso, acabou, está perdendo, está enfraquecido, aleluia. Mas o que Paulo está dizendo não é verdade, porque eu mesmo preso, aleluia, ainda professo a minha fé, ainda que querem fazer que eu desista da fé em Cristo Jesus, aleluia. Eu estou disposto a morrer pelo que eu prego, aleluia, porque Cristo me chamou. Ele está dizendo que parece perca, na verdade, aleluia, é crescimento, aleluia, é indício de salvação, aleluia. Não desanime se eu morrer, é o que Paulo está dizendo, aleluia, mas anime mais ainda, aleluia, em continuar, através da minha morte, aleluia, em pregar, porque eu morrerei por Cristo, é o que Paulo está escrevendo. Que para o mundo é perdição, mas para vós é salvação, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, no versículo de número 29, Paulo escrevendo, porque a vós lhe foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas como também a padecer por ele, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando cremos no Senhor Jesus, irmãos, todos nós, aleluia, temos, talvez passa pela nossa mente, agora eu sou cristão, agora aceitei Jesus, o problema não chegará mais aos meus pés. Os problemas, dificuldades que estavam passando, sairão, correrão de mim, porque Deus está comigo. Quando na verdade, aleluia, o que Paulo está dizendo, aceitar a Cristo também, aleluia, é receber de graça, ou a graça de Deus, e saber que não só somos salvos por Ele, mas também padeceremos por Ele. É o que o versículo está dizendo, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, como também a padecer por ele. Ele está animando os irmãos, olha, a perseguição não vai parar, a perseguição não vai parar agora, mas vocês estejam dispostos, já estejam na mente, que é um prazer a padecer por Cristo, aleluia. Não desista da fé, a sua morte, aleluia, será um combustível para quem assiste de fora, achando que a igreja vai perder, aleluia, achando que a igreja vai parar, porque, aleluia, aceitar a Cristo, às vezes nós acabamos, aleluia, adquirindo mais sofrimento, aleluia. Quando aceitamos a Cristo, parece que o inferno todo se levanta contra um novo convertido, aleluia, contra um cristão. Quando ele está na igreja, ele diz, nossa, o culto hoje foi uma bênção, teve uma palavra animadora, aleluia, agora tudo está bem. Mas temos que ter em mente que ser cristão, às vezes devemos que padecer algumas dificuldades. Sabe por quê? Porque a dificuldade, ela purifica a nossa fé. A dificuldade revela de verdade em quem temos crido, aleluia. Se a circunstância é quem rege a nossa vida, ou se a nossa fé é em Cristo Jesus. Porque quando tudo está bem, aleluia, automaticamente nós dizemos, somos cristãos, vamos à igreja, eu tenho um carro para ir à igreja, aleluia, vamos ofertar. Mas quando a dificuldade vem, aleluia, entra os questionamentos, Deus, por quê? Eu sou cristão, Deus, para quê? Para que tudo isso? Eu não aguento, aleluia, mas tendo em mente, aleluia, que a dificuldade, ela purifica a nossa fé. A dificuldade, ela vem, aleluia, e vai nos revelar para onde nós vamos, aleluia. Quem é que rege a nossa fé? Quem é que rege o nosso cristianismo? É a dificuldade, aleluia, ou é a nossa fé em Cristo Jesus? Ser cristão, aleluia, é padecer dificuldade, mas não é diminuir a fé, é dizer em meio à dificuldade, eu seguirei avante, aleluia. Não é deixar que a circunstância rege o nosso comportamento, rege a nossa atitude, aleluia. Nós precisamos amadurecer, aleluia, a nossa fé, o nosso cristianismo, aleluia. Quando em meio aos problemas e às dificuldades, aonde todo mundo está parando ou desistindo da fé, você diz,
A minha fé não está baseado em quem está parando do meu lado. Eu e a minha casa continuarei servindo ao Senhor. A minha motivação, ela vem do alto. O meu aleluia, eu motivo para frente as pessoas que estejam à volta. Não seja base para a sua fé, para a sua cristandade, para a sua aleluia perseverança, mas eles possam ver através da minha vida e da sua vida que mesmo aleluia com dificuldade nós estamos sorrindo e dizendo: Deus, eu continuo agarrado, Deus, eu continuo com a minha fé. A dificuldade não será, aleluia, a minha carruagem, mas a minha fé, aleluia, será o meu alvo, será o meu combustível. Eu continuarei crendo no Senhor Jesus, porque é Ele quem sustenta a minha casa, a minha vida. Meu Deus querido, é o Senhor que nos deu por meio do teu dom gratuito a salvação, e nós continuaremos cuidando dela, porque o Senhor nos fará vencer em todas elas. A nossa salvação, aleluia, ela não foi adquirida por homem, aleluia, mas Paulo escrevendo aos Efésios: isso não vem de vós, aleluia, mas veio por meio da fé. É um dom gratuito de Deus, irmão. O Deus que nos deu a fé, que nos chamou, jamais nos deixará parar, jamais vai nos deixar desanimar. Ele vai nos sustentar também, irmão, porque se você tem interesse para o céu, aleluia, Deus tem mais ainda, aleluia, porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos inimigos, aleluia, e agora que somos reconciliados com Ele, o que Deus não fará com você? Você não está só, aleluia. Os problemas que te querem fazer parar, as enfermidades que querem tirar da igreja, as enfermidades que querem te parar a sua fé, não deixa que isso te pare, mas que seja um combustível de purificação da fé. Esteja mais firme, esteja mais crente, mais disposto, aleluia, porque quem nos chamou foi Deus que nos chamou, e é Ele quem nos garante a vitória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Se coloque de pé, irmão, aleluia, glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que esta palavra, irmãos, possa, aleluia, dar uma injeção de ânimo, aleluia, porque a palavra de Deus produz fé, produz ânimo, aleluia, e nós, aleluia, não esqueçamos da nossa identidade, porque somos igreja, somos filhos de Deus. Deus conta comigo e conta com os irmãos, aleluia. Eu vou estar orando e um dos irmãos que possa cantar, aleluia, para que nós possamos estar acolhendo a oferta para a casa do Senhor. Senhor Deus e bondoso Pai, ó Deus querido, nós estamos, ó Pai, sempre satisfeitos, ó Pai, pelo que o Senhor fez conosco. A Tua palavra é boa, Pai querido. O Teu ensino, Senhor, é maravilhoso. Ele produz fé no nosso coração. Deus, que nós possamos sair, ó Pai, satisfeitos e maravilhados, Senhor, com a Tua palavra que o Senhor tem nos dado. Que ela possa, Senhor, continuamente surgir efeito na nossa vida, e nós possamos testificar, ó Pai, como igreja, que somos Teu, ó Pai, que somos Teus filhos, meu Deus querido, e tudo, ó Pai, e todos possam ver a diferença, que nós não desistimos, Pai, que nós continuamos. Abençoa, Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, em nome do Senhor Jesus.